Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa noite, ouvintes da Rádio Novo Despertar. Muito boa noite nessa terça-feira, iniciando a noite, né? São 18 horas. E nós estamos aqui novamente com a Albertina na sua segunda entrevista. E ela trouxe um assunto muito interessante, né? A Albertina, ela é psicopedagoga, psicoterapeuta reencarnacionista, filósofa, uma gama de coisas, né, Albertina? Uma gama de coisas. Né? E fala para nós o que você vai falar hoje nessa noite. Hoje eu vou falar de transição planetária e uma experiência que eu tive. Tenho várias experiências de viagem astral. E nós sabemos que nós estamos num período de transição planetária. O planeta vai passar de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, o que é a transição? É esse período. Nós não estamos nem no mundo de provas e expiações, nem na regeneração. Nós estamos nessa transição. Por isso que fala transição. Então, lá no livro Gênesis, nós temos essa informação, por exemplo, dos espíritos da nova geração, no último capítulo da Gênesis, no capítulo 20, que fala que espíritos estão reencarnando na Terra para fazer a mudança planetária. Espíritos mais evoluídos. E também, segundo Chico Xavier, informações de seus amigos, né? Principalmente o Geraldo Lemos Neto, Marlene Nobre e outras pessoas, Arnaldo Rocha. O que eles informam? Que a partir da década de 50 começou a reencarnar em massa muitos espíritos vindos das zonas umbralinas, mas começou pelo primeiro andar do umbral. Então veio lá aquela turma do rock and roll, depois foi baixando, né? Até chegar no fundo do tacho, que eu costumo dizer, que é o pessoal das trevas mais densas, né? Então, por que eles precisam? Para dar uma última oportunidade. Então, essa última oportunidade, ela é necessária. Mas também o Geraldinho Lemos Neto, ele diz o seguinte, que a Lua, ela serve de plataforma para a Terra. Então, esses espíritos, eles são levados para a Lua, para que esses que não vão continuar no planeta, né? Eles são levados para a Lua, para diminuição do perispírito, e depois eles são levados para um planeta. E segundo Chico, ele se chama Quiron, é uma super terra, e lá os homens habitam as cavernas. Então eles são transferidos para lá, fica no plano espiritual de lá, logicamente, que um reencarna de uma vez, e eles vão reencarnando como filhos desses homens primitivos. Então, esse momento agora, nós vemos muitas coisas acontecendo no planeta, como essas guerras localizadas, a violência, o tráfico, vemos todos os dias isso acontecer, a corrupção no Brasil, a prostituição, o tráfico de pessoas, várias coisas acontecendo e nós vamos percebendo que isso gera uma vibração muito negativa no planeta. E tudo isso nós sabemos que são espíritos que reencarnam, que precisam reencarnar, né? Mas aqueles que, por exemplo, se comprazem no mal, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa lá está na prostituição, mas ela não é uma pessoa má. Ela, às vezes, é o tipo de vida, às vezes não teve outra opção, às vezes muito influenciada, mas o que pesa mesmo é esses que estão fazendo mal, né? Aqueles que estão provocando guerras, que estão exterminando milhares de pessoas, como nós vemos lá, por exemplo, na Síria, em outros países aí, que às vezes, na África, por exemplo, né? Então,
essas pessoas que estão colaborando com o mal, esses com certeza irão para esse planeta, né? Que é essa super terra. Então, o que acontece quando eles chegam lá e começam a reencarnar? É o paraíso perdido, que está lá no livro Gênesis, que é a raça adâmica. E o Emmanuel nos fala no livro Caminho da Luz da raça adâmica que veio da constelação de Cocheiro, né, o Cabra, que são os capelinos que reencarnaram aqui na Terra. Primeiro veio uma leva para fazer essa transformação de corpo, porque os homens eram muito primitivos, começaram a reencarnar para fazer as modificações. Então a gente pensa da seguinte forma: essas pessoas muito voltadas ao mal, que não têm nenhuma perspectiva de melhora por enquanto, eles reencarnam para fazer essa modificação do perispírito, porque já têm inteligência, mas ainda não são evoluídos moralmente, mas vai fazer essas primeiras modificações. É o que aconteceu na Terra. Depois vem outra leva, que são mais inteligentes e têm uma moral um pouco mais elevada. E aí nós vamos ver no Caminho da Luz, do Emmanuel, através do Chico Xavier, os arianos, os egípcios, os hindus e os hebreus. Então eles vieram para cá e Emmanuel fala que dos capelinos, os egípcios eram os mais espiritualizados e eles voltaram todos para a capela. Mas tem muitos capelinos ainda, até hoje aqui no planeta. E os hebreus, apesar de eles terem assim muito forte a crença no Deus único, eles eram os mais orgulhosos, no sentido de ter assim, eles não se misturavam com outras raças, né? E os arianos, eles tiveram assim muito preconceito contra aqueles que estavam aqui já, né? As raças mais primitivas. Então criaram aquela questão dos párias, né? Então, que existe até hoje na Índia. E nós temos também aquela outra que são aqueles que andavam pela Europa, que descendem, por exemplo, a civilização da Europa, que eles começaram a se envolver, né, não de forma com discriminação, com aqueles homens primitivos. Daí a gente vai ver surgir, por exemplo, na Grécia, a filosofia, figura de Sócrates, Platão, Heráclito, Anaximandro, Anaximene, Tales de Mileto e muitos outros, né? Não dá para lembrar de todo mundo, mas que vão formar esse berço da civilização. Com certeza são espíritos que vieram trazer um avanço para a Terra. Então, nós estamos agora nesse momento de transição. Então, esses que estão sendo levados agora, eles vão fazer essas modificações. Depois, vai sendo encaminhados outros, né? E aí, com o tempo, outros mais inteligentes, né? Mas, assim, com a moral um pouquinho melhor, vão reencarnando também. Se a gente lembrar que na Terra, no começo, na Era Paleolítica, teve um avanço muito grande na invenção do fogo, da roda, eles começaram a fazer instrumentos, as primeiras civilizações. Então a gente já vê isso. E esses que vão lá para esse Quiron, o que vai acontecer com eles? Porque eles têm a intuição de paraíso perdido, como Adão e Eva. Adão e Eva não foram um homem e uma mulher, foi uma raça. Então eles tinham a intuição do paraíso perdido, que era a capela. E a mesma coisa esses que estão indo para Quiron. Eles vão ter a intuição de um paraíso perdido. Por quê? Porque a gente, por exemplo, está na Terra. Assim. Nós temos muitas facilidades aqui. Né? Agora imagine você reencarna num planeta primitivo, onde não tem colchão, não tem desodorante, pasta de dente, não tem nada. Você comer, você precisa caçar. Para você, por exemplo, morar, você vai morar numa caverna para se esconder dos animais.
ainda não tem fogo lá, a gente fazendo essa ideia. Então isso vai vindo com uma evolução. Porque são homens assim que eles não têm essa parte superior do cérebro, no neocórtex. Só aquela parte do arqueocórtex, a parte inferior. Então, eles agem mais por instinto. Sistema reptiliano. E é esse sistema reptiliano, exatamente. Então eles agem mais por instinto. A partir do momento que um perispírito mais organizado como o nosso vai formatar um novo corpo, ele já vai trazer, porque o perispírito ele é o modelo que vai organizar o corpo físico. Ele vai sofrendo com as modificações. E aí então nós vamos vendo, longe de tudo isso daqui da Terra, a saudade dos que ficaram aqui. E por mais perverso que seja uma pessoa, ela tem aquelas pessoas que ela ama. Né? Sim. Às vezes o pai, a mãe, o filho, o irmão, uma pessoa amada, seja um homem, uma mulher. Então, ficar separado é uma coisa... Amigo, né? Amigo, muito querido. Às vezes ficar separado por muito tempo é algo terrível. Isso dói no coração, né? Tanto é que o Chico, conversando com a Egorina era aquela amiga do Chico que fez aquele desenho do Nosso Lar. Você lembra, Inês? Sim. Então, tem até o livro, Cidade do Além. Então, o Chico tem uma conversa com ela, que ele pergunta assim para ela: você escuta os lamentos dele, Egorina? Lamento de quem, Chico? Dos espíritos que estão sendo degradados da Terra e são levados para a Lua, para a redução do perispírito. E eles ficam chorando, lamentando. O Chico ouvia mediunicamente a dor, porque eles sabem que vão ficar longe, às vezes não sei nem quanto tempo, 1000, 2000 anos, não sabemos, mas até terem condições para se adaptarem novamente no planeta, no mundo de regeneração. Que Emmanuel, naquela entrevista do Pinga Fogo, Sim. ele disse que se inicia em 2057. Se inicia, né? Então, até lá, muitas coisas vão acontecer no planeta ainda. E nós estamos aí com vários eventos no planeta, acontecendo terremotos, tsunamis, a gente tem tempestades que nós nunca vimos antes, né? E nós sabemos que recentemente, até a NASA já está divulgando uma estrela marrom próximo à Terra, que nós já sabemos que os sumérios já falavam disso. Os sumérios, através daquelas tábuas de argila, tem mais de 60 mil tábuas de argila, e tem ali o Zacarias Sitchin, que ele fez traduções desde o século XIX, acho que 1930 e pouco, não lembro bem a data, mas ele faz a tradução dessas tábuas, e lá ele já apontava o 10º planeta, que é o planeta X. Então ele já apontava todos os planetas, que nós só conhecemos os 9 planetas faz pouco tempo. Sim. Né, no século XIX, mas eles já apontavam lá. E fala o seguinte, que eles fazem uma rota em torno do Sol, né, uma rota elíptica, que demora cada 3.600 anos. Isso, mais do que então, exatamente, vários eventos catastróficos do passado têm relação com a passagem do planeta X. Ele é uma estrela anã marrom com os seus planetas, né? Eu não sei detalhar bem isso, mas a informação é mais ou menos essa. Temos vários vídeos no YouTube explicando tudo isso. E um dos casos que aconteceu no passado foi justamente alagamento de várias partes do planeta. A gente pode ver isso, por exemplo, com aquele evento do dilúvio de Noé. Sim. Que não foi só ali naquela região, várias partes do planeta. O afundamento de Atlântida, que o Platão, ele cita no livro A República. Sobre a Atlântida. Exatamente, sobre a Atlântida. Então a gente vê que, por que acontece isso? Porque essa estrela anã marrom,
Porque todo o sistema solar, né, os sistemas em si, eles são binários. Então, analisando o nosso, que tem conhecimento, era o único que não era binário. Então, essa estrela anã marrom, desculpa, ela seria irmã do nosso Sol. Só que ela faz essa órbita elíptica, né? Os planetas giram em torno do Sol. Ela faz essa órbita ao contrário, né? Assim, elíptica, cada 3.600 anos. E ela está próxima aí, né? Dizem que 2018, 2019, a gente vai sofrer, já estamos sofrendo, mas uma influência mais, assim, muito mais forte. Então, se a gente vê lá 2019, é onde o Chico Xavier, ele deu a data limite para o planeta, né? Por quê? Porque justamente coincide com a separação do joio do trigo, do ranger de dentes que fala Jesus, as várias profecias. E você está falando aí, está me lembrando uma coisa. A teosofia fala, né, que hoje é o Biose, né, Sociedade Teosófica, da Helena Blavatsky. Um pouco a teosofia. Eles falam que é pra gente procurar cidades mais altas, né? Tanto que eu sei. Do mar, gente. Lugares onde, por exemplo, eu já tive tenho sonhos lúcidos, né, que é a viagem astral, de cidades litorâneas sendo invadidas pela água. Rio de Janeiro, Santa Catarina e outras, principalmente essas cidades aí mais do sul, porque falando do nosso Brasil, muitos lugares sendo invadidos pela água. Espírito Santo, exatamente. Né? Inclusive teve um que eu tive ontem, né? Que energias de luz, né? Esses são os espíritos que auxiliam o planeta, esses espíritos que estão no comando de Jesus, auxiliando o planeta. Eu até anotei aqui, energias de luz envolvendo o planeta para neutralizar as anomalias do Atlântico Sul. Porém, vamos receber a influência de raios cósmicos vindos do espaço, né? Que de certo é o Nibiru, o planeta X. Não tem como medir, pois se trata de eventos periódicos para que a humanidade avance. Jesus está no lema. A nossa tarefa é de autoiluminação e fazer o bem e vibrar na sintonia da luz, na sintonia do amor. Então, não é que o planeta vai acabar, o planeta X não vai bater com a Terra, não é nada disso. Mas que vão ocorrer muitas coisas no planeta. Fenômenos, então, né? Alguns estudiosos dizem o seguinte, que o eixo da Terra já virou várias vezes por conta do Nibiru. E que não é que vai acontecer, mas pode acontecer de o eixo da Terra virar. Inclusive ele já deu uma viradinha, né? Já inclinou um pouco. O último tsunami mexeu. No Peru lá, aquele último terremoto, o tsunami também, né? Inclusive tem vários estudos que pode ser que ele também vire, né? Eu não estou afirmando, estou vendo um estudo que eu faço, vários vídeos que eu assisto no YouTube, cada um pode assistir, né? Então, nós temos que fazer o quê? Esperar. Bom, mas isso tudo não é para colocar medo em ninguém, porque nós somos almas que temos experiência do corpo. A nossa verdadeira vida não é aqui, sim no plano espiritual. O que máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. Mas a vida continua no plano espiritual e se desencarnarmos, reencarnaremos de novo, ou aqui, ou em outros planetas, que na casa do meu pai, né, há muitas moradas, né? Que são as miríades de mundos, né, de nem sabe quanto, que só no nossa Via Láctea se estudam de 100 a 200 bilhões de sóis, né? Cada sol tem seus planetas, então Deus não é nada econômico na criação. Então nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós reencarnamos para evoluir. Né? A gente fazendo a psicoterapia reencarnacionista, a gente vê as várias vidas que nós já tivemos e que temos necessidade de passar por certas experiências para nós o quê? Crescermos, aprendermos
a dominar a nossa versão persona e despertar para a versão espírito. Que é tão bom, né, Bertina? A gente começa... eu acredito que você também, como eu e o Márcio, a gente às vezes fica falando, né? Quando a gente começa a despertar, a gente começa a enxergar certas coisas e tem gente que fala que a gente é um pouco egoísta ou frio, né? O Márcio estava contando para mim que ele foi trabalhar no escritório da empresa dele, uma vez por semana ele tem que ir, né? Passar alguns relatórios pro chefe dele e tal. E a menina que trabalha lá estava contando de uma amiga que, ai, coitada, como sofre, porque o pai e mãe brigam, fazem aquele escândalo no meio da rua e ela vai separar a briga do pai, é aquela... Aí você imagina a cena, né? Aí o Márcio falou assim, mas por que ela vai separar? É problema do pai e da mãe dela, não tem nada a ver com isso. Aí ela pegou e virou assim pro Márcio, nossa, como você é insensível. Ele falou, não sou insensível, eu sou realista. Mas de fato, é problema deles dois. E o que ela tá fazendo é comprar mais um pouquinho de karma para ela, né? Exatamente. E é assim, ó, quando a gente fala da transição, a gente tem que ter um certo cuidado em julgar. Porque às vezes a pessoa pensa, você é mal, você vai para lá. Não é bem assim, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são influenciadas por outros. Tem muitas crianças que nascem, por exemplo, em situação de risco, né? Nascem lá, por exemplo, no meio do tráfico, lá no Oriente Médio, lá desde cedo já com aquela arma na mão. Então, às vezes são influenciados por outra mente. Essa mente que às vezes influencia negativamente, mas não quer dizer que aquela pessoa seja de todo mal. Às vezes, com contato com outras pessoas, a gente vê muito isso. Eu não gosto de falar mal de religião nenhuma, eu acho que cada religião tem seu papel. Sim. E eu acho muito bonito o papel dos evangélicos, porque eles tiram muitas pessoas do caminho das drogas. E eles fazem aquela conversão mesmo, de não usar mais droga, de se converter. Então a gente vê que são níveis de consciências diferentes, que às vezes precisam, às vezes, de apresentar um Deus que às vezes vai mandar para o inferno, por exemplo, né? A gente sabe que Deus, céu e inferno está dentro da gente, né? Questão de consciência. Mas às vezes precisa desse freio. Esse resgate mesmo. Exatamente. Eu chamo de resgate porque às vezes aquela vida já vem cometendo esses erros há muitas, que a gente vê na reencarnacionista, há muitas vidas. E aí é como você falou, precisa desse freio. Opa, de novo? Exatamente. Vamos começar a ver que isso te faz mal, que tá te levando por um caminho que não é muito bom, que logo você vai ter um desencarno muito violento, né? Que muitas vezes né? Porque assim, na verdade a reencarnação funciona assim. Isso está até no Evangelho, na codificação. Quando o espírito ele começa, ele reencarna e ele está se desviando muito da sua programação, ele é retirado antes. Então, o plano espiritual o leva antes, porque se ele ficar aqui, ele vai piorar muito a sua situação. A gente vê hoje em dia muitos jovens morrendo, muitas pessoas indo embora de forma traumática às vezes, porque às vezes o plano espiritual tira antes. Então o que acontece? É lógico que não são todos os casos, porque o que a gente tem que ter certeza é o seguinte, nós temos uma programação reencarnatória. Quando chega o momento de desencarnar, chegou o momento. Então, por exemplo, se a pessoa estava bem, passa mal e morre. Ou a pessoa passa no lugar, cai um negócio na cabeça dela, ela morre. É porque chegou a hora dela morrer. Mas às vezes é tirado antes da hora por conta de que a pessoa está plantando muito. Então, para isso já basta, né? Você vai reencarnar depois em outra situação para ver se você melhora. Porque senão ela está aumentando mais o karma dela. Exatamente. Essa dívida, né? Está aumentando mais. Porque a gente vem aqui para começar a consertar, né? A situação ao contrário.
que a pessoa, às vezes, ela está aqui na Terra, está na Terra, está fazendo bem, e ela tem, então, uma moratória. É concedido a ela viver mais anos, porque ela está sendo útil para a humanidade. A gente vê esse exemplo, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier. Chico, né? Que já era Eles para ele ter tiveram ido. uma moratória para viver mais, porque estava sendo útil para a humanidade. E isso pode acontecer também com a gente. Quando você está trabalhando numa causa do bem, quando você está fazendo bem, quando você está sendo útil para o próximo. Então, epa, vamos deixar um pouquinho mais. Ou ele ou ela está sendo útil, está aprendendo, está fazendo bem. Então, e nós temos essas duas situações. O Divaldo, eu sei, ele está encarnado ainda, eu sei muito pouco dele. 90 anos, fazendo palestra. E lindo, né? Porque ele é uma pessoa tão bonita e que aparência jovem, né, que ele tem. Agora, eu não sei da saúde dele, mas o Chico, ele tinha uma saúde bastante fragilizada, né? Sim, mas o Chico, devido a muito desgaste, né? Imagine só, ele psicografou mais de 400 livros, fora as cartas. As pessoas iam em busca das cartas, né? Ele psicografava muitas cartas. Então, não sei quantas cartas, mas foram milhões de cartas. Então, não só os livros, mas as psicografias. E sem contar que ele trabalhava também, né? Trabalhou fora, depois começou a atender em casa. Ele era funcionário público, Exatamente. chegava do trabalho, tomava banho, colocava a roupinha dele e ia para o trabalho espírita, né? Exatamente, ou psicografar. Então, quer dizer, não é uma vida fácil, não. Então, você vê o desgaste, não só dos olhos, mas também orgânico. Porque o Chico ia dormir, que horas? 5 horas da manhã? Dizem que 5 horas da manhã ele estava atendendo. E tomando café e sorrindo. Então, a pessoa que olhar, pensar que ele acordou, mas não, ele estava atendendo aí. Enquanto tivesse gente, ele atendia. Dizem assim, que uma senhora que ela morou, ela desencarnou no ano passado, mas ela conviveu muito tempo com o Chico, ela era minha vizinha, era Matilde. E ela ia para casa do Chico, ficava 2, 3 meses ajudando o Chico. E ela falava que enquanto tivesse uma pessoa lá, ele não deixava fechar a porta. Quando alguém fechava, ele falava, vai lá e abre a porta. Ele nem via, mandava abrir a porta. Então, na verdade, ele atendia todos que iam em busca de ajuda. Ele não deixava ninguém desamparado, não deixava. né? Então, a gente vê aqui uma pessoa que foi útil para a humanidade. E como você disse, foi um avatar. Quem aguentaria uma tarefa como o Chico? Para poucos. Para poucos. Meu marido, o Márcio, esse final de semana, ele foi assistir uma palestra, acho que é Comanelli, o sobrenome dele. Eu esqueci o nome da palestra, eu sou péssima para nomes. Que foi no Bezerra de Menezes em São Bernardo. Ele é um palestrante espírita muito famoso. E ele disse que ele conheceu, que ele deve estar com 50 anos hoje, mais ou menos. Ele conheceu o Chico Xavier porque ele trabalhava numa gráfica que fazia as papeletas, todo o material gráfico para o Chico, que ele distribuía livretos, umas coisinhas assim, né, no centro. E a gráfica fazia e doava para o Chico. E era muita coisa, a gráfica fazia com muito prazer, muita coisa para ele, né? E um dia a dona da gráfica, que era uma empresa familiar, a dona da gráfica virou assim para ele e falou, você quer conhecer o Chico? Ele falou, eu quero, porque ele era espírita, eles eram espíritas ali, né? Eu quero. E aí eu falei, então vai fazer a entrega lá, tá? Aí disse que ele chegou com um monte de caixa, um monte de gente. Aí ele falou assim que ele não conhecia fisicamente o Chico, imaginava uma pessoa. Aí quando chegou lá, um senhorzinho, porque ele já estava de idade, estrabismo divergente, né? Que você nunca sabia para onde que ele estava olhando, aquela peruquinha, não sei o quê. Diz que ele estava com um prato de comida, ladeado por 2 meninas que acho que eram filhas do governador, uma coisa assim, filho de político importante. Elas perguntando para ele se elas iam casar. E ele com aquela paciência, minha filha, não sei o quê, que ele tinha uma vozinha bem, né?
E disse que ele não conseguia comer porque toda vez que ele ia levar o garfo na boca, uma perguntava uma coisa aí, ele voltava pro prato e... Ah, que paciência, né? Falei, gente, muito paciente, porque eu não sei se eu tinha essa paciência. Eu vim aqui para desenvolver a paciência. Treinando, né? E ele com ele falou que nunca viu um ser humano com tanta amorosidade como a do Chico. Ali ele viu, que ele falou que ele ficou ali em pé com um monte de caixa que ninguém mandou ele botar em algum lugar, ele que colocou as caixas no lugar. Aí depois, quando ele ia ver que ele ia sair, porque ele viu que não ia conseguir falar com o Chico, alguém tinha trancado o portão, então ele não conseguia sair, então ele teve que ficar ali esperando e olhando. Aí por muitos anos ele começou a ir assistir aos trabalhos do Chico e tal, e assim... E ele veio palestrar para falar, né? Eu não sei mais ou menos o tema da palestra, mas era caso de amorosidade que ele foi falar. E é o amor que a gente tem que desenvolver, né? O que tem que desenvolver? Porque nós não somos amorosos. A gente pega, nós temos assim situações que nós estamos bem, mas vem alguém que pisa no nosso calo, nós damos o troco, não é assim? Então a gente tem que combater tudo isso. Então eu acho que nós não sabemos ainda o que é o amor. O dia que nós olharmos para um morador de rua como se fossem nossos filhos, acho que nós estaríamos mais próximos do amor. Como fazia a Madre Teresa de Calcutá. Então a Chico acolhia todos com amor. Então eu acho que esse amor que a gente tem que procurar aprender a desenvolver, né? Isso, ele fala que o Chico Xavier, durante a vida dele toda, ele falou que ele se lembra, foi a pessoa mais perseguida. Ah, com certeza, mas da época que ele viveu, né? E disse que assim, ele sempre tinha um olhar, que ele disse que ele tinha um olhar muito amoroso e um sorriso nos lábios, que ele não era capaz de falar alguma coisa, alguma palavra de agressividade com ninguém. Mas é isso mesmo. A Dona Matilde fala a mesma coisa, falava, né? A mesma coisa sobre o Chico. Então a gente tem que, voltando ao tema, temos que procurar fazer essa renovação interior para vibrarmos na sintonia de paz, de amor, de luz e fazermos aquele autoconhecimento, fazer modificações, porque não dá mais tempo, né? Nós temos que ter essa conscientização que o planeta está mudando. E se quisermos fazer parte da Terra renovada, nós precisamos mudar. Não dá mais para ficar naquele homem velho, né, de Paulo de Tarso, de homem velho. Temos que nascer para um homem novo. Eu acredito que vem bem de encontro essas novas técnicas que estão vindo aí, né, Albertina? A psicoterapia reencarnacionista. Isso, com certeza. A constelação, as pessoas né? Não conhecem, às vezes criticam, não sabem o que é. Então a pessoa tem que investigar para saber o que é e depois criticar. Às vezes eu escuto críticas que não devem mexer com o passado, mas não é nada disso. Ela é muito interessante porque ela é permitida pelo plano espiritual, pelos mentores, para justamente curar certos bloqueios, né? Uma depressão, fobia, pânico, doenças crônicas. Aquela pessoa que se isola, né? Não consegue ter um relacionamento saudável com ninguém, tem problemas de convivência com a família, ou seja, em vários casos. E na regressão que a gente vê que a pessoa ela pode ver que ela está repetindo as reencarnações passadas, né? Que são as personalidades congênitas. E aí vem essa ajuda para ela se desligar daquela personalidade e para ela começar a sair da personalidade congênita, né, da persona, para a persona espírita. E promover essa reforma, né, essa mudança. Com certeza, a reforma íntima. Essa mudança que tanto fala, né? Exatamente. E urgente, né? Urgente. Não dá para você esperar reencarnar para ver lá que você está repetindo isso há muito tempo. A gente tem que criar essa consciência o Emmanuel, agora. no livro
acho que é No Mundo Maior, no Prefácio, é um livro do André Luiz. Mas o que ele fala nesse prefácio? Que diariamente desencarnam milhões de pessoas na Terra. Desencarnam nas mesmas condições que encarnaram. Ou seja, nós estamos cristalizados nos erros do passado. Então, porque a reforma íntima, ela é muito difícil de ser feita. Porque a gente precisa combater os nossos vícios morais, o orgulho, o egoísmo, né? E os seus filhinhos, que tem vários, o orgulho e o egoísmo tem muitos filhos. Inveja. Então, é filho, né, do egoísmo, inveja, ciúme, várias coisas. Então, por exemplo, a gente vê as pessoas às vezes com dificuldade de pedir perdão. Então, as pessoas, ela sabe que está errada, mas ela tem dificuldade. Por quê? Mas o orgulho é maior. Quando nós deveríamos valorizar a humildade. O orgulho não permite, por exemplo, eu pedir perdão. E uma coisa interessante que a neurociência fala da neuroplasticidade. Nós fazemos a memorização quando nós vamos dormir. Então, o cérebro faz a neuroplasticidade quando a gente dorme. Então, quando nós vamos aprender alguma coisa, primeiro aquilo tem que ser interessante, para chamar a nossa atenção. Então, a gente precisa ser interessante, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos anotar e estudar para fazer a memorização. Mas se a gente pegar a questão, por exemplo, da raiva, do ódio, dessas coisas que atrapalham a nossa evolução, a gente fica com a ideia fixa. Alguém faz algo, você fica com a ideia fixa. Aquela pessoa me fez isso, por que ela me fez isso? É isso, né? A gente não fica remoendo? Fica remoendo, né? Então o que acontece? Você vai dormir, você remoeu o dia inteiro de nada. Você vai fazer a neuroplasticidade dessa negatividade. Olha que coisa que a gente faz. E aí o que acontece? Você memoriza o negativo. Por isso que o casal ele não pode dormir com raiva um do outro. Que vai memorizando, vai memorizando. Vai chegar uma hora que um não vai conseguir olhar na cara do outro. Então tem que fazer as pazes antes de dormir. Pedir perdão, desculpa meu bem, foi mal, né? Eu falei aquilo, eu tenho a voz, olha só. Porque se a gente vai dormir hoje, depois amanhã, depois vai crescendo e vira uma bola de neve. Sim. E aí você vai fazer a neuroplasticidade de todos aqueles eventos negativos. E a pessoa não esqueça que você me falou aquele dia. Aquele outro dia você me falou isso. Nunca mais eu vou esquecer o que você me falou. Que sempre vem à tona na briga, né? Sim. Você lembra que você me falou aquilo naquele dia? Em 1900 eu me esqueci. Bolinha. E isso vai aumentando. Eu estou dando exemplo do casal, mas é qualquer situação. Então olha como é interessante como nós memorizamos, às vezes, mais o negativo do que o positivo, aquilo que nós temos que aprender. Então, às vezes a pessoa vai numa palestra, ai, que palestra linda. Eu dou muitas palestras, né? Então, mas chega em casa, você tem que pegar, olha, o tema que ela deu era aquele lá, tá lá no Evangelho, né? Ou naquele livro. Vai lá e estuda. Porque aí você vai estudar, você vai complementar a palestra, você vai memorizar e fazer a neuroplasticidade. Isso vai auxiliar na reforma íntima. O que acontece? Se você não faz isso, toda aquela informação ela vai embora. E se você deu uma dormidinha ali, às vezes acontece, às vezes está com sono, acordou muito cedo, né? Às vezes toma um remédio, então às vezes dorme. Então aquilo se perde. Uma pena, né? Exatamente. Uma pena. E você postou um texto essa semana sobre isso, né? Sobre a gente não ir para a cama. Exatamente, por causa disso daí mesmo. Porque eu sou neuropsicopedagoga e psicopedagoga, então a gente estuda muito sobre a neurociência da aprendizagem. Então o cérebro ele só aprende aquilo que é interessante. E o interessante às vezes pode ser negativo. E como eu disse, aquilo que fica ali prendendo a sua atenção. Por exemplo,
criança vai na escola, não está aprendendo. Então o professor está lá, não, mas esse menino não aprende, não sei o que lá, ele deve ter déficit de atenção. Às vezes é a aula que não é interessante. Porque se ele aprende outras coisas, às vezes ele sabe o nome de todos os jogadores de futebol, as músicas preferidas, os videogames, isso, de cor e salteado. E às vezes aquela aula ele não está aprendendo, porque a aula às vezes não está sendo interessante. Então às vezes é um método de ensino. Sim. Entendeu? Então nós precisamos até rever o método de ensino na escola. Porque uma criança fica lá 6 horas olhando para a cara do professor, muda de professor, né? Porque para o ensino médio muda de professor. Mas se a aula não é interessante, se ele não interage, se ele não tem ali uma dinâmica, a aula se torna desinteressante. Uma vez eu vi uma frase que fala mais ou menos assim sobre educação, que nós estamos com métodos da Idade Média, século XII, século XIV. Você pegar com a mente, o que ele falava? Para jovens fazendo. Para jovens do século XXI, né? Está mexendo em tecnologia. Então o que acontece? A gente tem que pegar aquele método que a gente aprende fazendo. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista na educação, porque o método de ensino precisa mudar. Não é só ficar dentro de uma sala de aula ali, estudando várias horas e decorando, porque ainda tem a questão do decorar. E decorar é diferente de você estudar. Como é que você memoriza? Você memoriza chegando em casa, estudando, todos os dias um pouco. Se você deixa para estudar quando vai ter prova, fica na memória curta. E quando você assiste a aula, você anota, você presta atenção, você chega em casa, dá uma estudada, faz a anotação, quando você vai dormir, e precisa dormir, porque é quando você dorme que você faz a neuroplasticidade. E aí não faz nada disso, e aí vai ter prova, eu vou lá e vou estudar. Fica tudo na memória curta. Mas se perguntar para a pessoa que estudou dali uma semana, ela não lembra mais nada. Nem isso. Albertina, tem muito assunto interessante. Fica aí o convite para você, se quiser ter um programa na rádio. Acho que o pessoal vai amar, né? Que você tem sempre aí muita coisa interessante. A Agnes também está aberta para você dar uma palestra, a gente avisa aqui nossos ouvintes também, né? Então fica aberto também esse convite. E mais uma vez eu agradeço você. Eu que agradeço. O tempo é bastante curto, né? Para um assunto bastante interessante, são vários assuntos interessantes. Então agradeço você a sua presença, né? Essa doação de assuntos muito interessantes. Eu acho que tudo que auxilia as pessoas é uma forma de você espalhar o bem e despertar as pessoas. Então eu acho que isso é fazer o bem. Porque às vezes você doa uma cesta básica, um agasalho é importante, com certeza é. Mas às vezes a informação, ela salva vidas. Ela auxilia as pessoas a despertar. Sim, com certeza, verdade. Então, Albertina, agradeço você a sua presença e fica aí aberto os convites. Eu que agradeço. E quando você quiser voltar novamente para dar mais uma série de entrevistas, o programa está à sua disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos começar. Agora, vamos começar a semana agora com as previsões. Vamos fazer as previsões para a semana. Até segunda-feira que vem, né? Porque na terça a gente está com outro programa, com mais novidades. Com as previsões, eu vou fazer as previsões com o tarô. Vamos ver o que o tarô traz pra gente para essa semana. Vejamos só.
Vou tirar 3 cartas do tarô, 3 arcanos maiores. Vamos ver o que elas trazem para nós. Olha só que legal. Trouxe o Papa, a Justiça e a Lua. O Papa é o nosso segundo contato, né? Se a gente for fazer o caminho do louco, segundo Jung, é o nosso segundo contato masculino, mas espiritual. E eu tenho uma interpretação assim, é a nossa busca do nosso conhecimento espiritual, é a nossa busca da nossa espiritualidade, né? E nós temos que ter uma ação bastante contundente com relação a isso, né? Então nós temos que buscar mesmo este caminho espiritual, que é uma coisa importante para todos nós, né? Temos a justiça, né, que a gente procura ser imparcial, procurar a medida de tudo, buscar ser justo nas coisas, né? E temos a lua, que fala de publicidade e também fala de muita intuição, né? Agora a gente traduzindo tudo isso, né, para uma previsão de semana, é uma semana que está nos convidando a gente usar muito a nossa intuição, né? A gente buscar o caminho da espiritualidade para agir no nosso dia a dia, né? Para agir, para tomar nossas decisões diárias, para tomar para fazer nossos projetos, não é mesmo? Então a gente tem que buscar a espiritualidade, né? Se não tem isso, é um ótimo convite para isso, né? Se você não tem interesse em espiritualidade, se você não pensa nisso ou não tem tempo, então vamos começar a pensar nisso, né? Então a espiritualidade, ela amplia a sua intuição, ela amplia a sua visibilidade positiva, né? A pessoa que está com a sua espiritualidade em dia, as pessoas confiam mais nela, pedem mais informações, é um lance bem interessante, é uma pessoa mais confiável, né? É um lance bem interessante, né? E quando a gente não tá com a nossa espiritualidade em dia, eu falo que a gente parece uma curva de rio, né? Só para a tranqueira, né? Então, assim, mas eu vou ter que ir num centro, né? Começar a frequentar um centro de umbanda, começar a receber as entidades? Não necessariamente, não é mesmo? Não necessariamente. Você pode muito bem desenvolver a sua espiritualidade ajudando pessoas, indo num lar de velhinhos, cuidando de crianças, sendo voluntário, né, em alguma ação, alguma coisa parecida do gênero, né? Não necessariamente a gente precisa de estar dentro de um centro, dentro de uma igreja, né? Às vezes a doação para uma entidade é muito importante, né? Algo a se pensar, né? Ou mesmo ir num templo, fazer uma meditação, né? Meditação também é uma coisa bastante interessante para você desenvolver a sua espiritualidade. Não precisa, né? A sua casa pode ser o seu templo, ou você lá num cantinho, um momento de oração, um momento de conversa com Deus, também é um momento de a gente estar desenvolvendo a espiritualidade. Há que se pensar, né, sobre isso. Então, vamos pensar, né, nessa semana, né, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, que assim amplia a nossa intuição,
para que a gente possa agir melhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as nossas coisas corriqueiras, com o nosso diário, com as coisas diárias aí, né, do nosso trabalho, né, com as nossas atitudes diárias, trabalho, estudos, com os colegas, né? Enfim, vamos começar a pensar nesse sentido, não é mesmo? Agora vamos aos nossos recadinhos, né? Vamos aos nossos recados. Bom, informo a vocês que a gente continua com nossos atendimentos de constelação familiar, né? Quinzenalmente às quintas-feiras, a partir das 19 horas. A nossa Diksha partiu para terça-feira, agora era de terça-feira, a partir das 19 horas. Continuamos com o curso, com a reciclagem do curso de tarô, do curso de baralho cigano e do curso de plantas medicinais. Então, se você fez esse curso, né, muito tempo atrás, e agora você quer começar a trabalhar com isso, dá uma ligadinha pra gente no 2129-7401, 2129-7401. Semanalmente a gente continua com as aulas de yoga, dança cigana e dança do ventre. São aulas bastante interessantes e sem contar que tem um valor benéfico para a nossa saúde, para o nosso mental, para o nosso emocional, para a saúde da mulher. O yoga, a dança do ventre, é algo assim imprescindível, né? Faz bem para os hormônios, né? Estimula a produção de hormônios ou o equilíbrio deles, faz bem para o nosso útero, faz bem, né? Reforça as paredes de sustentação do útero. Elimina cólicas, tem uma série de benefícios o yoga, dança do ventre. A dança cigana é algo assim que para o nosso emocional é fantástico. Você se libera de uma série de coisas, né? Você fica mais alegre, mais contente. Enfim, as danças e o yoga são uma terapia sensacional. Continuamos com a nossa clínica social, que são atendimentos a preços bastante simbólico, né, para quem não pode pagar, né, a preços populares. Então, nessa clínica a gente tem atendimentos com florais Saint-Germain, florais de Bach, florais de Minas, com homeopatia, com psicanálise e com psicoterapia reencarnacionista, né? Quem quiser saber mais informações, dá uma ligadinha lá pra gente no 2129-7401, 2129-7401. Esse final de semana, no dia 8, nós temos um workshop com Orlando de Freitas sobre o seguinte tema: mudando crenças da mente reativa para a mente criativa e criando egrégoras. É muito interessante e muito importante, né? Nós estamos com uma promoção. Se você fizer sua inscrição até sexta-feira, você paga R$50 e no dia é 55. Então aproveita, peça informações, né? Aproveita e participe. É uma coisa fantástica, né? A gente tem muitas crenças limitantes dentro da gente. Nós criamos muitas crenças limitantes, tipo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é uma coisa boa, ou eu não consigo tal coisa, enfim. Esse tema desse workshop é muito interessante, né? Vai te ensinar você quebrar esses paradigmas, né? Quebrar essas limitações. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Então dá uma passadinha aqui e maiores informações, dá uma ligadinha pra gente no 2129
7401 2129 7401. No dia 30 de abril, nós vamos ter a tarde das meditações com os raios dos mestres ascensionados. Nós vamos fazer meditações com o segundo, terceiro e quarto raio. No dia 21 de maio, nós teremos um encontro de mulheres. E no dia... Deixa eu ver aqui o calendário... Quando que vai ser? No dia 10 de... Opa, tá errado aqui. No dia 10 de maio, nós vamos ter a bênção do útero aqui. Então, o mês de maio tá bastante especial aqui. E no dia... Opa, vamos ver aqui. Tô perdida aqui. E o nosso curso de formação em plantas medicinais vai ser para a primeira semana de junho, né, as matrículas. Então, os interessados entrem em contato conosco no telefone 2129-7401, 2129-7401. Bom, pessoal, nós continuamos lá com os nossos atendimentos de mapa astral, de mapa numerológico, de tarô, de baralho cigano, com runas, com leitura de mãos, no espaço Agnes Natoterapias. Continuamos também na parte de terapias. Nós temos os atendimentos com psicologia e psicanálise. Nós temos também atendimentos com constelação individual, quem não quiser fazer em grupo, quem não quer expor a sua história, assim, né, não se sente à vontade. Nós temos também o atendimento em consultório, que é o chamado atendimento individual. Nós temos também os atendimentos com psicoterapia reencarnacionista. Temos também atendimentos de coach, de acupuntura sistêmica e auricular. Temos massoterapia, nós temos cromocultura, temos aromaterapia, enfim, temos tratamentos para dor, para uma série de coisas. Temos as aplicações de reiki, temos bastante, uma série de coisas. Então, se você quer saber mais informações sobre nossos atendimentos, dá uma ligadinha lá no 2129-7401, 2129-7401. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, agradeço a audiência. Se vocês querem que eu fale sobre algum tema, se vocês querem algum tema sobre saúde, porque eu conheço uma gama de pessoas, eu posso pegar a pessoa, trazer aqui para entrevistar, né? Se vocês querem algum tema específico, algum assunto específico, mandem e-mail, liguem pra gente, pode ligar no telefone da Agnes mesmo, deixar recado no 2129-7401, 2129-7401, e teremos um imenso prazer em estar atendendo a sua solicitação. Se você tem uma pergunta, gostaria que fosse respondida aqui na rádio, manda pra gente também, né? Entra lá na rádio, você vai ver todos os meus contatos, entra lá, procura Renilde Santos, você vai ver todos os meus contatos, ou dá uma ligadinha aqui na Agnes Natoterapias no 2129-7401 e deixa, né? Ou manda um e-mail pra gente, olha, gostaria que fosse respondida tal pergunta pra mim na rádio, e eu respondo através do tarô ou através do baralho cigano. Eu respondo para vocês as dúvidas que você caso venha ter. E é isso, pessoal. Eu agradeço demais a audiência de vocês, que está muito boa. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima semana. E na próxima terça-feira estaremos aí juntos novamente para mais um Despertar do Conhecimento. Tchau, tchau e fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Renin de Santos.